Nesse vídeo eu vou mostrar um pouco sobre o Entity, uma aplicação C Sharp, né? Então, primeiramente eu vou criar aqui um .NET, vou dar um comando .NET New Console para criar uma aplicação de console. Ele criou para mim por padrão uma classe chamada com comando para printar um Hello World na tela. Se eu der um .NET Run, ele vai mostrar para mim o Hello World aqui no console. Afinal de contas, é uma aplicação de console. Então aqui ó, Hello World. Beleza. Então o que eu vou fazer primeiramente? Eu vou criar uma classe chamada dono. O dono seria o dono do gato. Beleza? Essa classe, com o Entity Framework, ela vai virar uma tabela no banco chamada dono. Beleza? Por exemplo, se na minha classe dono, eu vou criar ela aqui já. Minha classe dono vai ser bem simples. Vou dar um public class dono. Vou criar só uma propriedade para ela, só o nome do dono. Então prop vai ser uma string nome. Tá? Então você só tem um nome. Então, se tem uma propriedade nome aqui, no meu banco, na tabela chamada dono, vai ter uma coluna chamada nome. Se eu criar outra propriedade aqui, aí vai ter outra coluna com esse nome também. A primeira coisa que eu vou fazer é instalar o Entity na minha aplicação. Para isso, eu venho nesse site aqui, é do NuGet, que tem os pacotes que são necessários para minha aplicação. Então, se eu procurar aqui, ó, Entity Framework, ele vai ter aqui a versão. Tem um monte de forma para instalar. Tem a desse jeito aqui, tem o comando .NET Add. Tem como eu copiar essa referência e colocar já dentro desse arquivo. Tem essa referência para o projeto. Eu vou usar aqui o comando. Se eu usar essa versão, como aqui o .NET é o 5, ele vai dizer que está errado, né? Ele vai dizer que a versão 6 não é suportada, porque eu estou usando .NET 5. E aqui está o erro. Então o que eu vou fazer? Ela não dá suporte para .NET 6. Eu vou simplesmente vir aqui trocar para 5. Beleza? Então nesse arquivo aqui vai ter a referência para o Entity. Bom, agora a próxima coisa que eu vou fazer, eu preciso criar uma classe que vai me dizer que essa classe dono vai se tornar a tabela no banco, né? Porque podem ser que tenham classes que eu não quero que vai se transformar que eu vou persistir, né? Então eu tenho que indicar quais classes que eu quero. Então eu vou criar aqui, por exemplo, eu sei que o dono está numa casa, vou usar esse nome, poderia ser outro. Um contexto para casa. Vou criar essa classe, public class casa content. Essa classe, para eu conseguir ter acesso a métodos, para transformar numa coisa relacionada ao banco de dados, eu preciso herdar dessa outra classe db content. Se a gente entrar nessa classe aqui, ó, bom, ele não está deixando eu entrar porque eu tenho que importar aqui o using dela. Então, se eu entrar aqui dentro, vai ter um monte de método que eu posso herdar. Tá, com o virtual aqui, né? Eu posso herdar esses métodos. E tem aqui um db7. db7, basicamente, eu vou indicar, é uma propriedade, né, do tipo db7. Então, eu vou criar ela aqui, uma propriedade. Escrevi errado, prop. Aqui, em vez de ser tipo inteiro, por exemplo, é um tipo db7. O db7 recebe uma classe sem tipo, né? No caso, aqui eu dou um exemplo, um t-entity. Uma classe sem tipo não, seria uma classe, né? Tipo, onde o t-entity é uma classe. Beleza? Então, nesse caso, eu posso passar qualquer classe aqui. Na verdade, a classe é um tipo, né?
Então eu vou passar dono. E o nome dessa propriedade vai ser o nome que eu quero que a tabela vai ter, né? Então, por exemplo, se a minha classe é dono, a tabela tem que ficar no plural. Uma regra, né? Não é uma regra obrigatória, mas é o que se mais usa, né? Então, por exemplo, minha classe dono vai ter uma tabela no plural com esse nome. Bom, então eu sei que essa minha classe dono vai se transformar numa tabela, mas eu tenho que dizer em qual banco que eu preciso criar, né? Eu preciso dizer onde que eu quero que seja criado, porque também não faz sentido eu não informar isso, né? Então, se a gente entrar nessa classe de novo, tem um método que eu posso chamar onConfigure, aqui ó, é um método para configurar a minha string de conexão, tudo mais. Então eu consigo, aqui ó, ele é virtual, então eu consigo usar overreach, né, para reescrever esse método, né? Então como parâmetro eu vou passar esse db context options builder, são algumas opções para o banco, para eu criar, para informar, né, onde que eu quero criar. Ele não está me ajudando aqui. Bom, é o método protegido, void. Preciso colocar a assinatura do método, né? Então não vai retornar nada. É o void e... Bom, o que ele vai falar aqui? Caso não são abstratos, eu vou colocar protect também. Beleza? Então ele já reconheceu aqui. Eu vou... Se eu não usasse aqui overread, ele me acusar dizendo que já tem esse método nessa classe aqui, né? Na classe base. Então eu vou usar overread, beleza? Aqui dentro eu vou pegar, então, o que eu estou recebendo aqui é no parâmetro e vou dizer para ele usar o SQL Server. Nesse caso ele vai dizer que não existe, então o que eu preciso fazer? Instalar o pacote. Então eu vou procurar SQL Server e aí ele vai ter de novo as opções, né, para eu criar. Eu vou pegar esse comando aqui e mudar para... Vou abrir terminal e mudar para a versão 5. Espera aí, tirar esse daqui, mudar para a versão 5. Então o tipo do meu banco é SQL, é esse tipo aqui. Beleza, instalei o pacote, agora ele provavelmente vai encontrar, já encontrou. Aqui dentro eu vou passar a string de conexão, meu banco. Então eu já tenho aberto ele aqui, ele usa esse tipo aqui, o desktop, não sei o que, é local, né? Beleza, então eu vou passar server igual, vou passar aqui. Na verdade, eu não sei se... eu vou pegar um pronto já, uma string pronta. Meu projeto que eu estava usando para fazer uns testes. Open folder, documentos, entity. Vou abrir já esse entity aqui. Então aqui ó, essa é a string de conexão. Então tem o nome do servidor, tem qual banco que eu vou utilizar e o tipo de acesso, nesse caso não vai ter o login e senha. Então vou vir aqui, colocar. Aqui ele usa só uma barra, né? Mas se eu colocar só uma barra ele vai fechar isso aqui. Ele vai me acusar de erro. Então eu preciso colocar duas. Vou colocar uma só, mas ele tá errado, colocar duas. Ou eu posso vir aqui e colocar um arroba na frente. Aí ele também vai parar o erro, beleza? Então aqui eu já tenho minha conexão com o banco. Eu vou dizer que o banco chama Casas, por exemplo. Beleza? Então criei minha conexão com o banco. Criei a tabela, quer dizer, estou informando que vai ser essa tabela aqui, que vai ter essas propriedades, propriedade nome. Agora, para dar certo, né, eu vou rodar uma regression para transformar essa classe numa tabela no banco.
se eu rodar assim, então o comando é .NET F, migrations, add, e o nome da migration que eu quero adicionar. Eu vou dizer que eu estou adicionando tabela dono, então vou dizer tabela dono. Ele vai me dizer que não vai cruzar um erro também, possivelmente. Vamos ver. Build started. Build success. E o Start Project Teste não tem uma referência design. Ah lá, eu preciso desse pacote. E o pacote Tools. Firmware Core e Tools to Work. Então eu vou instalar esse pacote. Então Entity Framework Tools. Na verdade não encontrei Entity Tools. Que é o Entity Framework Tools. Tá na versão 6 também, eu vou mudar para a versão 5. Do mesmo jeito. Restaurando, beleza. Vamos ver se vai funcionar agora a migration. Olhar para cima. Vamos rodar. Build started. Olha lá, agora foi com sucesso. Na verdade, deu um erro. O erro que ele está falando é que dono precisa de uma chave primária, né? Para isso, se eu vier aqui na classe dono e definir um ID para ele, uma propriedade ID, ele já vai entender. Vou dizer que é do tipo int mesmo. Só de ter esse nome ID, o int vai vir e falar, opa, tem uma chave primária, ID, e aí pronto, ele vai conseguir criar. O que ele vai fazer agora? Criou a migration. Então ele criou aqui uma pasta chamada migrations, com uma classe aqui, protegida, tabela dono, importou de migration. Aí vai ter um método up. O método up é o que vai ser rodado no banco. O método down é quando eu reverter o que eu fiz, né? Para reverter, ó, ele vai simplesmente excluir a tabela donos, né? E no método up ele vai criar, né? Criar a tabela donos, a columns, uma nova tabela, tem a coluna ID, não vai ser, não, eu não vou poder, eu sempre tenho que formar um valor aqui, né? É no label false, no label true, o nome eu posso deixar vazio, criar uma chave estrangeira aqui para mim, para outra tabela, donos, e basicamente é isso, a minha migração. Os outros arquivos, basicamente, são as propriedades que estão sendo criadas, mais informações aqui, né? Lá o tipo da tabela, beleza? E o snapshot, que vai ser rodado no banco. Beleza, criei a migração. Agora eu preciso rodar no meu banco. Para isso, eu uso .NET F Database Update. Beleza? Então vamos ver se vai dar certo. Started, então ele vai rodar isso aqui no meu banco. Em qual banco? No banco eu informei aqui no contexto, que é casas. Rodou. Vamos ver. Agora eu vou conectar aqui no meu banco de dados. Na verdade não estou conectando meu banco, né? Aqui tem os meus bancos de dados. E casas. Eu vou abrir. Tem a tabela. As tabelas. E aqui, ó. Tabela que eu criei lá. Donos. Se eu selecionar, eu vou ter os campos que eu coloquei na minha classe, né? Seria o campo de ID e o campo nome. Tá aqui, ó, ID e nome. Aqui tem outra tabela que seria o histórico das migrações que eu fiz, se eu selecionar. Então, a migração ID, que é o nome da migração, se a gente olhar aqui, ó,
tem esse número, tá lá, e a versão. Então seria isso, o primeiro vídeo.